Louvado seja Deus. Você pode se sentar. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Um amém meio fraco aí. Estão bem? Glória a Deus. Eu também. Estou aqui de volta, pela graça de Deus, recuperado, né, dos dias da Covid-19. Irmãos, pensem na minha ansiedade. Primeiro culto no endereço novo. E eu lá em casa, assistindo tudo pela internet, com a minha família. Mas como Deus foi bom e é bom o tempo todo conosco, né? Eu sei, tenho certeza, que vocês foram muito bem servidos pelo pastor Renan Dias, que esteve aqui. Um amigo querido, que o Senhor me concedeu, né? Um parceiro nosso, da Atos 29. E aqueles que conversaram com ele sabem do que eu estou falando. Um homem de Deus, querido demais. Gente, nesse mundo, nessa vida, existem dois lugares onde eu amo estar. O primeiro lugar é nos braços da minha amada esposa. O segundo lugar é aqui, num púlpito. E eu confesso para vocês, eu não tive medo de morrer, eu não tive um pouco de receio, a gente tem, né? Mas tipo medo, sabe? Não pegou de um jeito forte, assim, a tal da Covid-19, mas um pouquinho apreensivo nós ficamos. A gente vê aqueles sintomas e tal. Eu tive sintomas gripais bem fortes, primeiros dias ali, 4, 5 dias de cama. Né? Quem já teve sabe o que eu estou falando. Né? E o que nos resta num momento desse, na verdade em todo o tempo, mas principalmente quando a gente se vê num momento de aflição, de angústia, de impotência, é nos apegarmos à palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês justamente o texto que me sustentou nesses dias. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo em Efésios. É o texto que me trouxe esperança naqueles dias. Depois de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, à medida que você for encontrando Efésios 1, por favor, se coloque de pé. Louvado seja Deus, né? Casa nova, todo mundo naquele... Será que aqui é o meu lugar, procurando onde que senta, né? Eu mesmo não estou no lugar certo ainda, eu vou achar. Muito bom. Efésios 1, então, eu peço que você leia comigo os versos 18 e 19. Efésios 1, 18 e 19, diz assim, a bendita palavra de Deus. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Até aí. Te convido a fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado, a Ti nós rendemos graças pelas Tuas ricas misericórdias, pela Tua bendita palavra e pela presença do Espírito Santo no nosso meio. Deus, te pedimos, por meio das Escrituras, fala aos nossos corações hoje, para que cada um de nós sejamos transformados e possamos nos apegar, nos agarrar a cada dia nessas palavras de vida eterna, na palavra de esperança. Pai, mediante o operar do Espírito Santo nas nossas vidas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, obrigado. Me chamou a atenção nesse texto, o comecinho ali do verso 18, quando Paulo escreve a esses irmãos, aquela igreja, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Eu me lembrei da história que a Bíblia nos traz de Zedequias, do Antigo Testamento. Zedequias, que foi o último rei de Judá, foi capturado e teve seus olhos furados, e foi levado cativo para a Babilônia em seu tempo. Zedequias foi levado, então, para essa cidade, a mais suntuosa do Antigo Testamento. A Babilônia era conhecida como a joia dos reinos.
a maravilha do mundo de sua época. A Babilônia, com seus vastos salões e palácios, com seus jardins suspensos, e a imponente muralha da cidade, que representa a proteção contra os inimigos. E essa muralha era conhecida como o esplendor do orgulho dos babilônios. Zedequias, então, um rei cego, nada viu nessa cidade. Nada viu, nem a sua grandeza, nem as suas riquezas, porque para ele é como se essa cidade, a Babilônia, não tivesse existido, porque ele andou por ela sem nada ver. Ele estava cego. E assim acontece com a gente. Acontece comigo e contigo. Por natureza, nós não damos valor às coisas espirituais. Nós não temos a capacidade de discernir o bem eterno, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Por quê? Pois o nosso coração é tolo e obscurecido. Temos uma dificuldade de enxergar as coisas espirituais. Então é por isso, portanto, que o Senhor, ele deve primeiro iluminar os olhos do nosso entendimento. Ou então, por mais preciosa e clara que seja a verdade, eu e você nunca seremos capazes de enxergá-la, de percebê-la. Na época que o apóstolo Paulo, foi ele quem escreveu essa carta, para a igreja da cidade de Éfeso, no mundo antigo, os tempos eram terríveis. Você que conhece um pouco da história do Novo Testamento, você que já é crente, frequentador de igreja de muito tempo, sabe que os dias não eram fáceis. Naquela época, Roma dominava, era o Império Romano que crescia e dominava. O povo, e principalmente os judeus, viviam debaixo de muita opressão. Eram tempos terríveis. Eles viviam num mundo, naquela época, sem esperança. Sem esperança. Havia, inclusive, naquele tempo, um ditado popular que eles diziam: nunca ter nascido é a maior felicidade, e a segunda é morrer ao nascer. Pensa como era tenso. E o próprio Paulo, enquanto escreveu essa carta, ele vivia na carne, na pele, isso aqui. Ele escreveu estando preso, cativo em Roma, essa carta. No tempo dos Efésios, então, você sabe, os cristãos eram perseguidos pela sua fé em Cristo Jesus. E hoje, as notícias nos mostram que não mudou muita coisa. Se você está atualizado, você tem internet no seu celular, você sabe, já ouviu falar do tal do Talibã, na cidade de Cabul, lá no Afeganistão. Nós sabemos que eles estão entrando nas casas e pedindo para olhar o celular. E aquele que tiver o aplicativo da Bíblia, eles matam na hora. Lá, sim, eles vivem a perseguição. Nós vemos eles capturando meninas de 9 a 11 anos, fazendo delas suas esposas, e os meninos, crianças, levados para serem treinados do exército inimigo. Um absurdo. Nós vemos, sim, até na nossa realidade de Brasil, que está um pouco distante deles, bem distante, nós vemos hoje muitas pessoas sem esperança. Sem esperança também. Os dias são maus. É muito comum nós olharmos uma geração e percebemos uma geração sem expectativa do futuro. Pessoas que são sufocadas pela saudade do passado. Inclusive, alguns jovens que nem vivenciaram passado têm sentido saudade de coisas vintage, de coisas que eles não desfrutaram, como eu e você, por exemplo, temos um pouquinho mais de idade. Nós vemos pessoas oprimidas também pelas pressões do presente, as pressões impostas desse mundo, da relevância, superação, resiliência. Você é o melhor de você mesmo, a melhor versão. Sabe, essas coisas do pragmatismo. E para piorar a situação nossa, do homem moderno, são quase 2 anos de pandemia, irmãos. Complicado, muito complicado. Sabia que no Brasil tem se duplicado os casos de ansiedade e de depressão? E no mundo, desde 2016, a estatística aponta que, por ano, 100 mil pessoas cometem suicídio. Isso é muita gente. 100 mil pessoas por ano, em sua maior parte homens. Acontece que os índices apontam que entre os suicidas, a quantidade de mulheres e de adolescentes está crescendo absurdamente. Vivemos tempos maus. Os dias eram maus na época dos Efésios, mas hoje também não é fácil. Mas também no texto nós vemos Paulo, então, intercedendo em oração por esses irmãos daquela igreja, depois de uma calorosa saudação. Se você ler já desde o começo do capítulo 1, nós vemos que Paulo ele está saudando os irmãos e depois orando, incentivando os seus leitores agora no verso 18, que você leu comigo: sejam iluminados.
os olhos do vosso coração. O apóstolo Paulo ora por essa igreja de Cristo naquela época, e essa oração se estende até os nossos dias. Cabe a cada um de nós, a cada igreja que se diz igreja do Senhor Jesus. Ele ora para nós não para nós termos uma visão romântica, iludida da vida, nem uma vida de negação, negando as aflições e tristezas, porque elas estão aí batendo na nossa porta. Mas ele está orando para aqueles irmãos, aquela igreja, e para nós, para mim e para você, para nós termos entendimento da palavra de Deus e da realidade das coisas espirituais. Mas podemos nos perguntar, então, de uma forma bem objetiva e prática, o que deve ser conhecido e visto de acordo com esse texto que você leu comigo, desses 2 versos? Os mais atentos já devem ter percebido as 3 coisas que nós temos que observar aqui. O apóstolo nos chama para nós olharmos para os 3 quais, ou os 3 qual. Qual a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança e qual é a suprema grandeza do seu poder. E essa é a mensagem que traz esperança aos nossos corações nos dias de hoje. Então, primeiro, qual é a esperança do seu chamado? Leia comigo do verso 15 até o 18, o comecinho do 18. Veja lá, 15, por favor. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Efésios, então, era uma igreja de pessoas de fé, porque serviam uns aos outros em amor. E esses são os verdadeiros discípulos. Jesus falou isso. Meus discípulos vão ser conhecidos por amar uns aos outros. Eles eram discípulos do Senhor Jesus. Já no verso 1, ele se refere a esses irmãos como santos e fiéis. Então, Efésios era uma igreja, e essa é a carta para essa igreja. Só que o costume era dessas cartas circularem entre as igrejas da época, né? E chega para nós hoje sendo muito útil. Essa carta de Paulo, diferente das outras, ela não é uma carta de exortação, como Gálatas, Coríntios e por aí vai. É uma carta que traz questões práticas para fortalecer o entendimento e a identidade do corpo de Cristo. Ele fala, iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração. Iluminação para compreender a razão de ser transformado no coração. Iluminação, iluminado é ser lavado, purificado pela palavra de Deus. O próprio Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Fala de purificação do coração, que é a iluminação dos olhos espirituais. Olha só, parece esquisito, mas quando a Bíblia fala de olhos, desses aqui, os olhos iluminados, ele não está se referindo aos olhos fixos na nossa cabeça. Ele está se referindo aos olhos que são fixos no nosso coração, os olhos do nosso entendimento, os olhos estabelecidos pelo próprio Deus em nossos corações. Na versão Almeida Corrigida e Fiel diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. A nossa vontade, ou seja, a nossa vontade, o nosso saber, o nosso desejar, purificados e transformados por Deus, tendo as nossas afeições transformadas, é o único jeito de nós passarmos a ver e compreendermos as coisas divinas. É um chamado, porque ele continua no verso 18, para que saibais com a esperança do chamado que ele vos fez. Esse chamado nada mais é do que uma convocação, um convite. E saiba que no Evangelho não existem penetras. O Evangelho é um convite para todos. Sabe? É um convite que eu e você devemos fazer, porque se de fato somos a igreja do Senhor, não se esqueça que as portas da igreja estão sempre abertas e sempre estarão abertas para todo aquele que estiver disposto e quiser ouvir o Evangelho.
É um convite. O que tem que constar nesse convite que eu e você temos que fazer para as pessoas? Devemos perguntar: ei, você é um pecador? Se ele reconhecer, sim, toma aqui um convite. Esse convite é para olhar para Jesus. Ei, olhe para Jesus, tem que dizer o convite. Veja Jesus acusado injustamente. Veja ele apanhando em seu lugar. Veja ele carregando a sua cruz. Olhe, veja as mãos perfuradas e os seus pés. Veja Jesus morrendo pelos seus pecados. Esse é o convite do Evangelho. Mas o verso continua, diz: para que saibais, verso 18, qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Então eu pergunto para nós aqui, qual é a esperança do seu chamado? A esperança, o próprio Paulo responde, é o chamado que ele vos fez. A esperança de quem nos chamou é Cristo, essa é a esperança. Quem nos chama é Cristo, Cristo Jesus. É a nossa esperança. Fala da chamada eficaz, fala de uma convicção, a fé no Evangelho operando em nossos corações. E a nossa esperança é a certeza. Quando ele fala, saibais qual é a esperança do seu chamado, a nossa esperança é a certeza de que somos separados dos outros para sermos diferentes, separados pela soberana graça de Deus, separados de que não precisamos mais viver de acordo com as coisas que vemos e ouvimos desse mundo. É assim que temos que caminhar. Se de fato temos esperança, se confiamos nesse chamado e naquele que nos chama, caminhamos de forma digna de sermos filhos de Deus. O povo da cruz, o povo da esperança. A esperança de que, sim, a convicção de que nós podemos viver pela fé, e a fé em Cristo somente. Mas o que move essa esperança? Talvez alguém aqui tenha se esquecido essa noite. O que tem que mover essa esperança em nossos corações? Lembre-se, é o perdão dos nossos pecados, a aceitação em Cristo, a adoção na família de Deus, a natureza de Cristo em nós. Os direitos de filho que nos são concedidos. Isso tem que mover a nossa esperança. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, que eu e você já possuímos tudo o que faz de nós os seres humanos mais felizes desse mundo? Eu vivo falando isso e vou morrer falando isso. Ou Jesus é tudo para nós, ou ele não é nada. Não existe meia fé. Não existe meio crente. Assim como não existe meio grávida, por exemplo. Ou é ou não é. Saiba que nós temos que, diante dessa mensagem, dessa verdade da esperança, nós temos que nos alegrar como filhos e filhas de Deus. E também não podemos esquecer que mesmo, irmãos, se não houvesse mais nenhuma bênção para o dia de amanhã, mesmo se eu ou você tivéssemos que morrer jogados na rua, feito um cachorro, ainda há esperança. Essa esperança, a fé em Deus tem que nos sustentar, tem que ser o consolo de nossas vidas, de tanta força que nos traz essa paz e alegria inabalável, uma fé que nos sustenta. A esperança em coisas que não vemos, mas naquele que não vemos, mas que é vivo e vive eternamente. Essa esperança, mesmo diante das dificuldades, das confusões, das zicas dessa vida, tem que ser um motivo de nós bendizermos ao Senhor todo santo dia. Ah, peguei Covid. Louvado seja Deus. É difícil praticar isso, mas a gente tem que praticar. Vou ficar em casa. Louvado seja Deus. Pô, Senhor, não estou lá no primeiro culto inaugural da igreja. Fica calmo. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. A tua não. Temos que nos agarrar a essa esperança. Porque a nossa principal promessa é essa esperança em Cristo Jesus. Sabe, é como se a gente andasse por esse mundo com uma mala cheia de dinheiro. Dinheiro que a gente, de tanta grana que a gente nem ia conseguir gastar. Mas, sabendo que a nossa riqueza, ela está depositada no banco da esperança.
Então assim caminha o filho, a filha de Deus. Ele espera ser tentado, mas aguarda ser ajudado. Ele espera ser caluniado, mas aguarda ser inocentado. Ele espera ser provado, mas aguarda o triunfo. Sustentado pela esperança, ele não tem medo dos acontecimentos, nem das dificuldades dessa vida. Então a esperança do cristão é que durante toda a sua vida, seja ela longa ou curta, na verdade, para o crente, não importa quanto tempo essa vida vai ter. É a lembrança dessa esperança, de que debaixo do cristão, sustentando ele, estão os braços do Senhor o tempo todo. Eu sei que o meu Redentor vive. E a esperança que nós temos nessa vida é a esperança também após a morte. Porque nós esperamos em Jesus. Esperamos em Jesus no dia do juízo, no dia do julgamento, quando todo homem e toda mulher vai se apresentar diante de Deus, diante do seu trono soberano. E nós sabemos que naquele dia, ou se você não sabia, saiba hoje, que naquele dia, Jesus, ele vai justamente discernir aqueles que tiveram fé nele, aqueles que confiaram nele, aqueles que obedeceram a ele, aqueles que procuraram ser como ele é. Sede meus imitadores, disse o próprio Paulo, assim como eu sou de Cristo. Para esses, então, não vai haver mais uma sentença de condenação, pois está escrito: já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma palavra de esperança também. Estar em Cristo, então, é ter maior prazer nele do que nas coisas dessa vida. Simples assim. Estar em Cristo é ter maior prazer nele do que em qualquer coisa. E eu pergunto para você essa noite: você está em Cristo? Os que estão em Cristo Jesus estão vestidos com a justiça divina e aguardam com expectativa o dia em que o ímpio vai desejar nunca ter nascido. Pense nisso. Então a esperança, ela leva em consideração o mais terrível de todos os dias, que é o dia do juízo, e faz dele uma canção. Faz dele uma canção. Pois o fim de todas as coisas, naquele dia, não é o fim da esperança, não é? É a canção da esperança. É a canção de quem vive no círculo do amor divino, de quem vive justificado pela justiça de Deus, aquele que sabe que e caminha tal como quem é aceito no amado e amado do Pai. Mas o que nós esperamos, o que devemos esperar, nada menos do que absoluta perfeição, porque Jesus é perfeito. Sabe que o Deus que mudou o nosso coração e nos concedeu a fé, ele vai continuar operando a boa obra da santificação nas nossas vidas, até ele ter tirado de nós todo o pecado, todo o desejo pelo pecado, toda a possibilidade de pecado. É assim que ele opera. Então nós estamos esperando ser perfeitos como ele é perfeito. É assim que devemos caminhar, nessa esperança, nessa expectativa, nesse compromisso. Porque ele é fiel, nós não, mas ele é fiel. Ele não arreda o pé, ele vai até o fim. Sabe que caminhando dessa forma, um dia eu e você seremos como Adão, logo que ele saiu das mãos do seu Criador. Mas saiba, seremos maiores do que ele ainda, porque teremos uma vida em Cristo que Adão não teve. Então nós esperamos que esse corpo, essa casca, seja aperfeiçoada, glorificada. Então nós não temos nada a perder, mas muito a ganhar pela morte. Pois nela, na morte, acaba a nossa mortalidade. A morte é lucro. Pensa nisso. Qual seria a esperança para um cristão que hoje está num leito de morte no hospital? Essa esperança. O fim da mortalidade. Irmãos, nós temos que nos preparar para o último dia. É muito mais importante do que o dia em que nós nascemos de novo, é o dia em que nós vamos morrer, se o Senhor não voltar antes.
em Cristo Jesus. Temos que saber, pensar nisso. Temos que ter expectativa, esperança na ressurreição, porque é na ressurreição que assumimos a nossa imortalidade, pois na ressurreição terminam as dores e sofrimentos, o cansaço e a decadência, a velhice e as suas doenças. Na ressurreição acaba a morte. Simples. Então, o que mais pode ser a esperança do nosso chamado? O melhor do céu e o melhor de Deus. O texto que eu já citei, de 1 Coríntios 2, 9 e 10, que eu amo demais e tem me sustentado há muito tempo. Esse é um dos textos que você, se você não tem marcado, marque na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, 9 e 10. As coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. Veja, é um estado completo de descanso e perfeita paz, um estado de santo deleite, vai ser, e felicidade, um estado de perfeito louvor e plena satisfação em Deus. Temos que ansiar por isso. É quando nós estaremos mais perto do trono de Deus, do trono eterno, mais perto. Já pensou nisso? Eu e você, se cremos, se andamos pautados por essa esperança, vamos estar mais perto de Deus do que qualquer um dos anjos. Porque Jesus, ele não é irmão de anjos, ele é nosso irmão. É direito nosso. Os anjos vão estar no final da fila. Nós, se Deus quiser, pela sua graça, estaremos lá, bem pertinho. Estaremos ao lado do Criador, um com seu Filho unigênito e um com Ele mesmo. Essa tem que ser a esperança do nosso chamado. Pergunto para nós aqui: será que vale a pena lutar por tudo isso? Ou será que os prazeres desse mundo terreno têm nos feito renunciar essas alegrias da eternidade? Não existe gozo, alegria, prazer dessa vida que se compara ao de estarmos nos braços do nosso amado eternamente. Não existe. Eu peço a Deus que você possa compreender qual é a esperança do seu chamado. E quando perceber, se agarre a ela. Se agarre a ela pela graça de Deus e no amor de Jesus Cristo. O verso 18 continua. E ele fala, ele vos fez, do chamado que ele vos fez, vírgula. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Parte B do versículo. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? O povo de Deus é, pela graça, feito seu povo santo, um povo escolhido. E por isso, o povo de Deus é visto como herança. O que Paulo está falando aqui, ele está dizendo que nós, o povo de Deus, somos a herança de Deus. Não é a herança que Deus nos dá, é a herança que Ele recebe. Nós, eu e você, somos o fruto do penoso trabalho do Cristo Jesus. Olha só, o verso 11 nos testifica disso. Lá em cima. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Nós somos a herança de Deus. Deus é tão bom. Ele é tão bom que ele consegue chamar homens e mulheres pobres, quebrados, capengas, zoados, cheios de defeito, murmuradores, reclamões, impacientes, incrédulos, como eu e você. E ele olha para nós e nos chama de sua herança, seu tesouro particular, as joias da sua coroa. Ele faz de nós preciosos para ele, pelo sangue de Jesus. Então, se eu e você somos crentes em Jesus, nós somos a herança de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele deseja que os cristãos compreendam quão preciosos eles são e nós somos para Deus. Mas como Deus pode fazer riquezas a partir de homens e mulheres pobres e quebrados? Nós somos crentes em Jesus, mas o que existe em nós que ele considera riquezas? Riqueza da sua glória, diz o texto.
A resposta: primeiro, porque nós somos as riquezas da sua glória. Primeiro, porque ele gastou uma riqueza de amor sobre nós porque nos ama. Segundo, ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. E nós sabemos que quanto mais nós amamos algo, mais precioso esse algo se torna, não é verdade? É por isso que nós somos a riqueza da sua herança. Porque Deus ama tanto o seu povo há tanto tempo e com tanta intensidade, com um amor tão ilimitado que Ele tem por nós. Ele olha para nós e nos chama de riquezas, riquezas em seu coração. Só Deus. Olhando para mim, eu penso, só Deus. Para olhar para mim e falar como os latinos americanos, rico, riqueza minha, muito rico. É a sabedoria eterna de Deus, irmãos. A gente não entende. É a sabedoria eterna. E essa sabedoria encontrou prazer nos filhos dos homens. Porque Deus se ocupou em nos favorecer antes da fundação do mundo. Deus exibe essa sabedoria, né? A sabedoria de Deus é loucura, né? A mensagem da cruz, o jeito que Deus age, parece loucura. É assim mesmo. Faz de pobres pecadores. Lembro de Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né, que foi um dos pais da igreja. Ele, na sua biografia, As Confissões de Agostinho, diz que uma vez estava andando na rua, já bispo, né, da cidade de Hipona, e uma prostituta chamando pelo nome dele. Agostinho, Agostinho. E ele nada, nem aí. Agostinho, Agostinho, não lembra de mim? Não me conhece mais? Porque ele tinha uma vida promíscua antes de ser alcançado pela graça. Ele falou, eu te conheço, mas você é quem não me conhece mais. Eu não sou mais aquele. Assim age a sabedoria de Deus por nós. Por isso nós somos a riqueza do amor de Deus. Olha só, você e eu podemos contemplar esse mundo, a criação, a natureza, as gloriosas paisagens desse mundo. Na nossa região aqui, que a gente pega, vai para Pomerode, Timbó, regiões que tem mais mata, enfim, a gente sabe como é lindo, bonito e como nós somos privilegiados, irmãos que vêm de fora, norte, nordeste. Cara, isso aqui é Europa. Amigo meu que fala, isso aqui não é Brasil, é Europa. Ele tem razão. Estou quase concordando com ele. É muito lindo tudo que Deus criou. Nós podemos olhar para as rochas e colinas, para as montanhas e vales, para os rios, para os oceanos, as encostas verdejantes, brilhando à luz do sol. Imagine, é linda a criação de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Mas enquanto nós admiramos a criação, nós não podemos nos esquecer de que Deus tem obras mais valiosas do que essas. Pois nada disso, tudo que foi criado, custou ao Senhor uma encarnação e uma morte. Então imagine, olhe para frente, vamos imaginar agora, olhando para o céu, a cidade celestial, os salões do céu, onde as lâmpadas da glória vão estar acesas com esplendor, mas nem anjo, nem querubim, nem serafim nenhum custou ao Senhor uma gota de sangue. Depois, olhe para quem está do teu lado. Olhe para nós, veja os homens, criaturas criadas por Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Olhe para este povo, o povo de Deus, e veja, nós somos a herança nos santos, a herança de Deus nos santos somos nós. Porque é no nosso meio que o Filho de Deus veio e assumiu forma humana. Jesus, entre homens imperfeitos, ele suspirou, ele gemeu, ele suou grandes gotas de sangue. Ele sentiu as agonias da morte. Então, quando o Senhor olha para tudo que ele fez, quando ele olha para todas as coisas, nada ele vê que ele tenha custado sofrimento e morte, a não ser por mim e por você. Só pelo povo de Deus teve esse custo. Só por nós houve esse custo de sofrimento e morte. Então Jesus sabe quanto os santos lhe custaram. Jesus sabe o valor do seu povo ao redimi-los. Jesus sabe quanto vale o que ele fez, o fato de ter se entregue por nós.
Então, se a gente for medir por esse padrão, Deus tem, de fato, riquezas de glória na herança dos seus santos. Ele tem. Amém? Sabe, imagina se nós podemos nos comparar a uma pedra que tem que ser lapidada. Como que chama esse cara? É o joalheiro? O ourives é do ouro, né? Enfim, esse artesão que vai lapidando, ele vai empreendendo esforço e trabalho, ele usa de ferramentas, assim Deus age conosco. Ele empreende trabalho, é o trabalho da divindade, os instrumentos da graça na nossa vida, é um agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eles trabalham em nós, somos feitos novas criaturas. Porque o Pai é quem gera, o Filho deve redimir, o Espírito Santo deve regenerar nossas vidas. E quando isso é feito, o poder do Todo-Poderoso se apresenta para nos mantermos vivos e aperfeiçoados, imaculados, diante da sua glória, para aquele dia onde nós vamos nos apresentar diante dele. Então, nós vemos que o Deus Trino, ele pode investir, empreender tanto trabalho na nossa natureza podre, que um homem e uma mulher, trabalhados por Deus, se torna muito mais valioso do que o mais valioso de todos os diamantes dessa terra. É um mistério isso. Por isso, considerando tudo isso, eu e você somos as riquezas da glória da sua herança. Nós temos um alto valor a partir daquilo que o Senhor faz por nós, e não daquilo que fazemos, ou deixamos de fazer, ou o que vamos fazer. Spurgeon, não podia deixar de citar ele, diz o seguinte, abre aspas, o homem é uma mistura estranha. Ele é próximo da divindade e ainda assim é irmão do verme. Somos participantes da natureza divina e filhos de Deus. No entanto, quanto ao nosso corpo, estamos ligados às rochas e pedras e coisas mais grosseiras. O homem renovado pela graça toca o centro em Cristo Jesus, mas sendo ainda homem, varre o limite da criatura e inclui dentro de si um resumo de toda a criação. Deus agora está aperfeiçoando essa criatura, um ser no qual o pó e a divindade têm parentesco. O homem, que és o homem, ó homem, quem és, para que Deus se lembre de ti, ele te tem e te fez um pouco menor que os anjos, mas em Cristo Jesus ele te coroou com glória e honra e te deu domínio sobre todas as obras de tuas mãos. Sim, em Cristo ele levantou e te fez sentar com ele nos lugares celestiais, bem acima dos principados e potestades. Em teu tempo para reinar e triunfar para sempre está próximo, como Deus é glorioso em seu povo. Fecha aspas. Então pensa. O que seria de nós se Deus não tivesse a cada um de nós como a sua herança? Esse é o nosso valor. Seguindo no texto, ele fala qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. Verso 19 e 20, leia comigo. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus. Qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco? Então, veja, recapitulando rapidamente, o chamado de Deus nos faz olhar para o passado, a cruz de Cristo em sua obra redentora. A herança nos chama a olharmos para o futuro, para as regiões celestiais, quando seremos glorificados e viveremos eternamente com Ele na habitação eterna. Mas o poder de Deus nos faz olhar para o presente. Para o presente hoje. E qual é a medida desse poder de Deus? Aqui no verso 19, Paulo ele está usando no original de um superlativo. Ele está usando 4 palavras para dizer a mesma coisa, para enfatizar a plenitude da certeza do poder de Deus. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você tem em mãos, a minha é a Almeida século 21, que as palavras são poder, atuação, algumas Bíblias falam eficácia, depois força e poder
de novo. São 4 expressões em grego distintas para enfatizar a plenitude do poder de Deus. O poder que atua nos salvos. E qual é esse poder? Verso 20. O poder da ressurreição. É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. F.F. Bruce, que é um teólogo, disse o seguinte: a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus. Mas a ressurreição de Cristo é a demonstração maior do seu poder. Então ninguém no mundo consegue se salvar por suas próprias forças. É pelo poder de Deus que somos salvos. Pela vontade de Deus que somos salvos. Porque foi Ele quem nos criou. Nós somos feitos por Ele. O poder, então, que ressuscita os mortos é o poder que transformou a própria vida do apóstolo Paulo. É o poder que é capaz de transformar as nossas vidas. Só que nós temos que vigiar, porque se nós olharmos simplesmente para o poder de Deus operando nessa vida, nas coisas, nos benefícios do hoje, facilmente nós vamos subestimar esse poder ilimitado de Deus. Eu tinha um amigo que costumava agradecer a Deus, ele se dizia cristão, mas enfim, quando ele achava uma vaga de estacionamento no shopping, Deus é muito bom. O que Deus tem a ver com vaga de estacionamento no shopping? Isso é muito limitador, é fazer muito pouco do poder, da bênção e da graça de Deus. Irmãos, os efésios naquela época não viviam em tempos fáceis, eram dias difíceis, como eu já falei no começo. Só que eles viviam numa cultura de muita mitologia e muita magia e mágica. Eles, lá nessa cidade especificamente, alguns aqui talvez já saibam, eles adoravam a deusa Diana, era a deusa principal da cidade de Éfeso. E lá naquela região, então, tinha o maior templo dessa deusa Diana. Diana era conhecida como a deusa da colheita e da caça, da prosperidade, da força, da fertilidade. Dizem que ela era invocada pelas mulheres nos partos. Diana era a deusa deles daquela época. Mas hoje, se apresentam diante de nós muitos deuses. Deuses do sexo, do poder, do status, das riquezas. Nós temos que, vez ou outra, lembrarmos o nosso coração que só o nosso Deus é todo-poderoso, onipotente, o Deus que pode fazer todas as coisas. Quando que nós lembramos do poder de Deus? Quando olhamos para a nossa pequenez. Sabe que todo pecador um dia vai ser encerrado no túmulo do seu pecado. Mas só Jesus pode rolar a pedra desse túmulo. Só o Deus eterno e todo-poderoso pode dar aos homens uma vida que jamais vai ser destruída. Só Ele tem poder para operar isso. Sim, em Jesus sabemos que todos os poderes das trevas lutaram contra Ele. No entanto, também sabemos que pelo poder de Deus, Ele venceu, Ele subjugou todos esses poderes. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Ele pode erguer o bêbado da sua embriaguez. Ele pode tirar o ladrão da sua desonestidade, a prostituta da sua promiscuidade. É esse poder que pode elevar o fariseu da sua justiça própria e livrar o saduceu da sua incredulidade. Esse é o poder de Deus. Deus tem poder, Ele tem poder entre os filhos dos homens. E esse poder, Ele estende para nos tornar um povo que vai resplandecer a sua glória para o seu louvor. Esse é o poder de Deus trabalhando em nossas vidas. Basta que nós estarmos dispostos a sermos trabalhados, lapidados por Ele. Então eu te digo, esteja disposto. Esteja disposto. Isso é tudo que Jesus nos pede. Seja confiante. É tudo que o Evangelho requer de nós. E de fato, o Evangelho nos chama a confiar, a querermos confiar em Cristo o tempo todo. O próprio Davi lembrava disso quando nos Salmos ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Volte e meia temos que lembrar, temos que confiar no Senhor, temos que trazer a memória, lembrar os nossos corações, sendo iluminados os olhos do nosso entendimento. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Precisamos enxergar a grandeza do poder de Deus. Isso só
o Senhor opera em nós. Não podemos ver de uma forma natural. Tem que ser uma forma espiritual em nossas vidas. Clamar ao Espírito Santo. Faz enxergar, Pai amado, aquilo que eu não vejo ainda. Somente aqueles, então, que foram regenerados, foram feitos novas criaturas, vão conseguir enxergar o poder de Deus, vão ter os olhos iluminados. Aplicando para a nossa vida, então, a pergunta que eu e você temos que sair daqui nos fazendo é a seguinte: por quê? Por que nós precisamos ver e saber de tudo isso? Para reconhecer a esperança do nosso chamado, primeiro. Segundo, por que precisamos ver e saber de tudo isso? Para nós crermos nas riquezas da glória da sua herança. A herança dos santos. A herança para que nós possamos ver onde está a nossa esperança. Se nós somos a herança, temos que ver onde está a nossa esperança. A esperança que reside em não ser mais eu, mas de ser totalmente do Senhor. Fala de identidade, essa herança e a esperança. Então, aqueles que pertencem ao Senhor têm que saber e lembrar que a sua salvação consiste em saber e experimentar de que eu e você não somos nossos, porque fomos comprados por um alto preço. Saiba, se você ainda é de você mesmo, você está perdido. Mas se você é de Cristo, você está salvo. O que precisamos ver e saber, por que precisamos ver e saber de tudo isso? Para confiar na suprema grandeza do poder de Deus. Talvez alguém aqui possa dizer, mas é difícil. Os dias são maus, é verdade, os dias ainda são maus. Mas muitas pessoas têm caminhado como cegos, como os Edequias, no começo da mensagem. Têm caminhado distraídos por esse mundo, distraídos, abraçados pelo pecado, os pecados não abandonados, têm caminhado como incrédulos. São pessoas que andam nas cidades dessa vida. Muitos se dizem cristãos, muitos estão nas igrejas, andam pelas cidades dessa vida, sem esperança, porque não conseguem enxergar a cidade celestial. Então, diante do pedido do apóstolo Paulo, que ele pede para os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, serem iluminados, eu pergunto, como você avalia a sua vida com Deus? Você tem usufruído das riquezas que tem em Cristo? Você tem crescido num relacionamento íntimo com o Senhor? Você conhece mais de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição na sua vida? Nós não podemos nos esquecer, concluindo, que o Evangelho é um chamado para todos. O que eu estou fazendo aqui, pregando, é um chamado para todos. Mas o reino de Deus é somente para aqueles que confiam na mensagem da cruz, para aqueles que têm esperança na volta do seu Redentor. Então eu rogo, eu peço a Deus que sejam iluminados os olhos dos nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nos ajuda. Você e eu temos que clamar isso. Nos ajuda. Nos ajuda a vermos e não esquecermos que Deus Pai nos escolheu e nos adotou. Deus Filho nos redimiu e nos perdoou. E o Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a sua garantia. Amém. Louvado seja Deus. Nos próximos dias a gente volta para a exposição do Evangelho de Marcos. Eu precisava trazer essa palavra. Sabe quando a gente lê um texto que salta aos olhos e aquece o coração? Não sabe? Então busque saber. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé para nós orarmos juntos mais uma vez. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai.
Muito obrigado, Senhor, porque Tu, Jesus, és o penhor da nossa esperança. Obrigado pela verdade eterna, pela Tua palavra que nos alimenta e nos sustenta, nos confronta aos pecados e nos lava, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo, que é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o Senhor é o nosso Consolador, o Espírito Santo é o nosso Consolador até o dia da Tua volta. Pai, muito além de conhecimento humano, de teorias, que o Senhor encontre em nossos corações essa esperança viva do chamado que nos foi concedido. Que o Senhor encontre em nossos corações a plena convicção e a certeza de que nós somos a herança do Senhor, conforme as Tuas riquezas em glória. Que o Senhor encontre em nós fidelidade, dedicação e zelo. E acima de tudo, contentamento e gratidão, nos reconhecendo fracos, pois é o Senhor, segundo o Teu poder, o poder que ressuscitou a Cristo Jesus, é o poder que opera em cada um de nós, ó Deus, não nos deixe esquecer disso. Que Tu és um Deus vivo, que opera a vida, mesmo enquanto nós andávamos como mortos, mesmo quando nós voltamos aos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Opera esse poder que nos concede a vida eterna. A Tua misericórdia, a Tua graça, que é superabundante, Deus. Nos concede, Pai, de termos nossos passos, que muitas vezes são passos de quem tropeça no caminho, que sejam firmados. Não nos deixa, Pai, cair. E se cairmos, e se alguém está caído, renova a nossa fé e a esperança de que é o Senhor quem estende a mão e nos ergue para caminharmos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Amém.